ele está dizendo: eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Ele disse pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo: eu tenho um credencial, eu tenho um amparo da igreja primitiva, eu tenho um suporte dos apóstolos que andaram com Jesus. Agora o interessante, irmão, que Paulo ele se vira para o irmão Sóstenes. Observa que nós estamos no versículo 1. Aí quando Paulo diz assim, ó: Paulo chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aí ele diz assim ao irmão Sóstenes. Observa comigo, olha para cá. Quem é o irmão Sóstenes? O irmão Sóstenes, ele foi o líder da revolta judaica contra o Paulo. Ele tentou tirar a vida de apóstolo Paulo. E agora Paulo está na igreja aos Coríntios, apresentando ele como irmão, dizendo: eu sou apóstolo pela vontade de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eu quero apresentar para vocês o irmão Sóstenes. E ele pega na mão do irmão Sóstenes, levanta, porque Sóstenes era um homem que agora é reconhecido como perigoso para a igreja. E Paulo estava apresentando ele na igreja como irmão, dizendo: a maior prova do meu chamado apostolado é a vida do irmão Sóstenes, que aceitou Jesus, e eu ganhei ele para o Senhor. E isso prova que eu sou apóstolo do nosso Deus pela vontade do Senhor. Porque o nosso chamado, irmãos, não é para nós se titular e ser melhor do que ninguém, é para nós alcançar vidas. Ao tanto de irmão Sóstenes aqui, ó. Ali está os irmãos Sóstenes, que entregou sua vida a Jesus, que foi alcançado por Paulo. E quem é Paulo? É essa igreja, esse ministério. Todos que contribuem com o projeto para alcançar essa vida são Paulo. São os contribuintes da obra missionária. São aqueles que têm sim um chamado também para ajudar pela vida daqueles que estão necessitando. Então Paulo diz assim: o meu maior troféu, o meu maior ganho é a vida do nosso irmão Sóstenes. A maior prova que o meu chamado é da parte de Deus, ou da vontade de Deus, é eu alcançar o irmão Sóstenes para Jesus. Está aqui o maior prêmio, a maior prova, está aqui o meu maior galardão, está aqui a maior recompensa do meu sofrimento, da minha peleja, da minha batalha, da minha entrega pelas vidas. É o irmão Sóstenes, que agora é uma pessoa em Cristo Jesus. Fique tranquilo que o irmão Sóstenes agora não faz mal a ninguém. O irmão Sóstenes agora não é mais um perigoso. O irmão Sóstenes é nosso irmão em Cristo Jesus. Levante a tua mão para o céu e diga comigo: o meu chamado é para ganhar pessoas que nem Sóstenes para Jesus. Diga comigo: Jesus, eu aceito o desafio de ser chamado por Deus para o ministério, para resgatar vidas para o teu reino. E quem ama a vida, aplaude o nome de Jesus. Então perceba que no versículo 2, se você tiver com a sua Bíblia aberta, Paulo ele está se expressando para a igreja. Porque no versículo 2 ele vai dizer: a igreja de Deus que está em Corintos. Paulo está dizendo: eu tenho um chamado para essa igreja, eu tenho um chamado para esse ministério. Paulo está dizendo assim: eu não estou aqui à toa para ficar só com meus olhos regalados, olhando para frente, não. Eu estou aqui porque eu sou um chamado para alcançar Sóstenes, e muito Sóstenes está por aí para ser alcançado por você. Eu não sou chamado para me ficar na igreja só ocupando o banco, mas para dar o meu banco para dar em lugar de alguém que vai vir me acompanhando para a obra de Deus. O meu chamado não é para me ficar sentado no banco, mas eu ficar em pé do lado de alguém que eu trouxe para a igreja, que é um Sóstenes da vida, que é alguém perigoso, que é alguém ruim, que é alguém mau,
que alguém que tem um mau caráter, é que alguém não tem a vida com Jesus. Eu quero dar minha cadeira para ele, eu quero ficar do lado dele, eu quero ficar em pé junto com ele, porque o meu chamado é de Deus. O meu chamado é da vontade de Deus. Na igreja de Corinto. Mas você pode dizer assim comigo: Deus, o meu chamado é da tua vontade. Na igreja evangélica, graça e fé. Mas graça e fé é forte, irmão. Diga comigo: Deus, o meu chamado é na igreja, ministério, graça, mais alto, graça e fé. Diga comigo: Jesus, eu vou dar a minha cadeira para um sóstene, porque o meu chamado é da tua vontade. Quem pode aplaudir a Jesus nessa noite? A maior prova do meu chamado está nisto. Consiste na vontade de Deus. Consiste nos propósitos de Deus para a minha vida na igreja de Corinto. Agora perceba, irmãos, que no versículo 2, Paulo vai dividir a igreja em dois grupos. Quais são o grupo da igreja? O primeiro grupo, Paulo chama irmãos santificados em Cristo Jesus. E o outro grupo, Paulo vai chamar irmãos santos. Então veja o que é que diz o versículo 2. Paulo diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos irmãos santificados e aos irmãos santos, com todos em todo lugar que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Qual a diferença dos santos para os santificados? Santos são aqueles que já tiveram a vida de maturidade. Santos já são aqueles que são obreiros, já têm entendimento, já têm compreensão, já entende o que é uma obra, o que é um chamado, já entende o que é uma autoridade. Ele é santo. Não estou dizendo que ele é um santarrão, que é outra coisa, mas ele é um santo. Ele é uma pessoa que já tem equilíbrio, já tem mentalidade de compreensão das coisas. O santo é aquele que é repreendido, mas ele não se ira. O santo é aquele que é chamado a atenção pelo seu pastor, mas ele não sai da igreja, ele não se desvia. O santo tem maturidade, mas existe aqueles que estão se santificando. Quem são aqueles novos convertidos? Aqueles que ainda erram, aqueles que ainda estão na igreja, mas falham, porque eles estão passando por um processo. É aqueles que dá deslize de vez em quando, e que os santos têm que compreender que você está ali como santo para ajudar a eles, para dar uma mão, uma oportunidade a eles, abraçá-los mesmo na sua falha, abraçar mesmo no seu erro. Santo não é ser santarrão, santo é amar mais, é compreender mais, é entender mais, é abraçar mais o ministério. Se você é santo na igreja, abraça o ministério, abraça o pastor, abraça os teus irmãos, abraça os obreiros. Compreende que nós somos uma irmandade falho, uma igreja que sempre vai falhar, porque ela é composta de seres humanos, de pessoas falhas, e todos nós passamos por esse processo. Então existe os santos e existe os santificados que estão passando pelo processo, e nós precisamos compreender essas pessoas. Errou, não podemos abandoná-la. Errou, nós não podemos jogá-la para um canto. Precisamos amá-la, mas porque nós entendemos, nós compreendemos. Observa que no versículo 3, Paulo vai dizer assim: a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer: a graça e a paz seja convosco da parte de Deus, o nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Observa que Paulo está tratando os dois grupos, dizendo que a graça e a paz seja convosco da parte de Deus, o nosso Pai. Ou seja, tanto o santificado como aquele que está sendo, que é santo,
ele agora está integrado em uma família que tem Deus como Pai. Deus como Pai, Pai de todos nós. Quem que você pode colocar a mão no ombro dele e dizer assim: nós temos um Pai, e que esse Pai é o nosso Deus? Coloca a mão no ombro do seu irmão. Diga para ele assim: você não está sozinho, mas você tem uma família, e que esta família tem um Pai, e esse Pai é o nosso Deus. É teu Pai e é o meu Pai, é o nosso Pai. Nós somos uma família, independente do que você é ou que você deixa de ser. O importante é que nós somos a família de Deus e temos Deus como Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Apóstolo Paulo diz: tantos os santos como os santificados têm um Pai que é o nosso Deus. Aí ele diz duas palavras interessantes: graça e a paz. Graça é o favor imerecível, é algo que você recebeu sem merecer. Paz é um fruto do Espírito, é o resultado da tua comunhão com Deus. Quem recebe a graça de Deus, ele recebe também um fruto do Espírito, que é o resultado da tua comunhão com Deus. Deixa eu te dizer algo mais profundo. A paz de Deus é o fruto do Espírito, que é o resultado do teu processo com o Deus de Israel. Significa que mesmo que está acontecendo ou passando por um momento difícil, mas Deus te dá da tua paz. Deus, Ele dá da sua paz para a tua vida. Às vezes você está desempregado, às vezes você está com dívida, às vezes o teu aluguel está atrasado, às vezes você está indo a pé para o serviço, às vezes você não está tendo alimentação dentro de casa, mas Deus te dá uma paz que Ele tranquiliza a tua alma, Ele tranquiliza a tua vida, Ele tranquiliza o teu estado emocional com a paz de Deus. A paz é tranquilizar a nossa vida, mesmo diante da luta, mesmo diante do vendaval, mesmo diante da dificuldade. A paz de Deus é deliberada para a nossa vida. Levante a tua mão para o céu, levante a tua mão para o céu, diga comigo: Deus, me dê da tua paz, tranquila a minha alma, tranquiliza a minha casa. Diga comigo assim: Deus, me dá. Diga mais alto: Deus, me dá da tua paz, a calmaria do teu espírito na luta, na adversidade. Só quem crê, levante a mão para o céu. Só quem quer receber dessa paz que vai tranquilizar a tua vida na luta, na peleja, na batalha, na dificuldade. Deus vai estar refrigerando a tua alma, o teu espírito. Aplaude o nome de Jesus. A calmaria, pastor, do Espírito de Deus vem através da paz de Deus na nossa vida. Às vezes você está com muita dificuldade, mas Deus delibera uma paz mesmo você na dificuldade. Você consegue dormir, você consegue ter tranquilidade, porque Deus delibera dessa paz. Só para nós encerrar, no versículo de número 4, meus irmãos. Esse versículo muito me fascina. Esse versículo, ele me motiva, me incentiva eu dar mais um passo, eu permanecer na fé, eu andar na caminhada com Cristo. Porque no versículo 4 ele diz: sempre dou graças ao meu Deus por vós, e pela graça de Deus que foi dada em Jesus Cristo. Paulo está sendo grato a Deus pela vida daqueles que estão na igreja de Corinto. Independente da luta, independente da circunstância, mas Paulo está dizendo: eu louvo a Deus pela tua vida.
Eu dou graças a Deus por você. Eu louvo a Deus por você estar na igreja de Corinto. E eu vou mais profundo. Eu louvo a Deus por você estar no ministério Graça e Fé. A maior alegria do pastor Júlio é ver você aqui na igreja. O maior regozijo de Jesus é ver você aqui na igreja, na casa do Senhor. É motivo de nós dar graças a Deus pela tua vida. Quem sabe que você veio aqui pela primeira vez hoje, veio através de um convite. Às vezes você ainda não entregou sua vida a Jesus, mas você está aqui. Eu dou graças a Deus por isso. Você poderia estar em outro lugar pior. Você poderia estar em um lugar que Deus não se agradaria. Mas dou graças a Deus que você está na casa. Você está no lugar ungido. Você está no lugar consagrado. Por isso eu dou graças a Deus. Paulo está dizendo: louva a Deus pela vida daqueles que estão na igreja de Corinto. Glorificado seja o nome do Senhor. E sabe por que Paulo está dando graças a Deus? Porque você na casa do Senhor é o lugar que você é chamado. É o lugar que você é escolhido. É o lugar que Deus tem propósito para com você. Quem sabe você tem sido uma pessoa que não se sente ninguém. Já foi humilhado na vida. Ninguém te deu crédito. Ninguém te deu oportunidade. Mas aqui você pode ser chamado no meio daqueles que é da família de Deus. E você não é mais um desagregado, mas é uma pessoa importante para Jesus. É uma pessoa importante para Deus. O interessante é que no versículo 5 Paulo diz assim: pois em tudo foste chamado e enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Ou seja, Deus, Ele quer alargar a tua vida. Por que não dizer? Ele quer te dar abundância, que Ele quer enriquecer a tua vida. Enriquecer você do conhecimento, enriquecer você também da palavra de Deus. A nossa maior riqueza não está nos bens material, mas está nas coisas espirituais do céu. A nossa maior riqueza não é o nosso carro, não é a nossa terra, fazenda, não é o nosso apartamento, não é nada disso, mas é nas coisas espirituais. Não há algo mais precioso do que aquilo que Deus nos dá, que é da parte do céu. E quem sabe Deus quer te surpreender hoje, dizendo: eu quero enriquecer a tua vida. Pastor, eu já sou rico, eu tenho dinheiro no banco. Não é dessa riqueza que Deus está falando. Pastor, eu já sou rico, eu tenho um carro e tenho isso. Não é isso que Deus está falando. É algo muito mais valioso do que isto. Que esta riqueza não é terrena, mas é uma riqueza celestial. É uma riqueza abundante do céu de glória que Deus quer te dar. Então Paulo estava sendo usado pelo Espírito Santo e dizendo para a igreja aos Coríntios: em tudo foste enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Deus quer dar sim para nós a riqueza do céu, conhecimento dos seus mistérios, conhecimento da sua glória, conhecimento da sua presença, da sua essência, que só Ele tem, e homem nenhum tem essa riqueza. Quem deseja ter a riqueza do céu, levante a mão. Quem deseja ter a riqueza do céu, levante a mão para o céu. Diga comigo: Deus, me enriquece com toda a riqueza do céu, com todo o conhecimento do teu Espírito. Diz assim: Deus, imuda a minha vida, a minha casa, a minha família. Diga comigo: Deus, enriquece todos aqueles que estão em minha volta. Seja próspero em nome de Jesus. Coloca a mão no ombro do seu irmão para nós encerrar. Diga assim: Deus. Mas se você não sacudir, ele não vai valer. Agora ele acorda, vai entender que é com ele, tá vendo? Diga assim: Deus, enriquece essa pessoa que eu estou com a mão sobre ele,
sobre ela. Diga assim: Deus, eu fui chamado para um propósito, e eu quero ser usado para profetizar bonança, coisas grandes, prosperidade, riqueza espiritual. Então balança mais uma vez e diz: você vai ser rico, você vai ser próspero. Assentado é pouco, tem que ser de pé. Diga: receba a prosperidade de Deus na tua vida. Eu vou abraçar uma pessoa que vai ser próspero. Eu vou sair do meu lugar, eu vou abraçar uma pessoa que vai enriquecer. É enriquecer das coisas de Deus. Quem pode abraçar o seu irmão e dizer para ele: tu vai enriquecer. Tu vai enriquecer das grandezas de Deus. Tu não vai andar mais murmurando. Tu não vai andar mais reclamando da vida. Tu vai ser próspero na glória da presença de Deus. Tu vai ser rico, rico da prosperidade do céu. Eu quero te ver você envolvido com as grandezas de Deus, o reconhecimento do céu na tua vida. A maior riqueza é das coisas espiritual. Você vai ser rico espiritual. Você vai ser cheio das coisas do céu. Você vai ter grandeza da parte de Deus. A maior riqueza, irmãos, vem do céu. E Deus quer te dar dessa riqueza.